Olá, estamos começando mais uma atividade no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política, na qual nós estamos entrevistando os principais pesquisadores da história do NUPERGS, esse núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Maria Isabel Noll. Agradeço muito a sua disponibilidade, professora, uma das principais pesquisadoras do NUPERGS durante toda a sua história, foi uma das fundadoras, esteve na equipe de fundação do núcleo, a professora do Departamento de Ciência Política, foi do programa de pós de Ciência Política, do programa de pós de Políticas Públicas, uma professora então que está muito ligada na história aqui da pesquisa sobre ciência política e políticas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então agradeço, professora, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, Sérgio. Bom, talvez iniciando pelo começo, tá? A minha formação, quer dizer, a aproximação da história, ela é razoavelmente precoce. Eu me lembro, assim, no colégio, de gostar muito da disciplina, apesar de também gostar de outras coisas. Eu estudei num colégio que se chamava o primário e o ginásio, numa escola privada de freiras, né? Que era uma escola de bom nível, né? E depois mas já depois, assim, no início da adolescência, meus conflitos religiosos começaram a ficar mais acentuados. Eu já tinha raiva do colégio e fiz seleção naquela época que chamava o clássico, né, para o colégio de aplicação. Né, e fui aprovada e aí sim foram anos muito felizes. O colégio de aplicação funcionava onde hoje fica a Faculdade de Educação, era aqui no centro, né? E talvez numa época, quer dizer, final dos anos 60, uma época extremamente rica, muito na própria universidade, quer dizer, eu peguei de 65 a 68 no colégio e realmente foram anos muito importantes, inclusive para a minha formação política, porque eu vinha de uma escola onde não se falava nada de política e cheguei, né, numa escola onde tudo era política, né? Tinha não um centro acadêmico, mas tinha um centro de estudantes que era tão ativo quanto qualquer DCE, as eleições e inclusive os posicionamentos políticos, né? Pessoas que depois inclusive foram importantes na política, como o Flávio Kutz, a Sônia Pila, etc., estudavam, né, no colégio de aplicação. O colégio de aplicação, como o do Rio, né, ele foi uma fábrica de lideranças, principalmente de lideranças políticas. No aplicação, inclusive pela própria pelos debates e pelas coisas, eu me interessei muito não só por história, mas principalmente por economia. Né? Obviamente havia uma predominância muito grande de todas as questões marxistas, todas aquelas linhas, todas aquelas as dissidências e tal, era o que a gente lia. E eu achei que eu tinha que saber economia. Né? Fiz vestibular, né? E passei para as duas. A ideia era que eu fosse fazer história de manhã e economia de noite. Né? E realmente, eu passei, né, nos dois e comecei a fazer. Ambos na URGS? Ambos na URGS. Para não dizer que eu me decepcionei com a economia, eu me decepcionei um pouco com os dois. Eu vinha do aplicação, entende? Era muito estímulo, era muito debate, era muita leitura, era muita... E caí num departamento tradicional, entende? Com professores antigos, né? Pensem assim, era a época, não tinha xerox, Sérgio. Quer dizer, era aquelas coisas que tu anotava, o que o professor dizia, tu anotava no caderno.
E depois ia na biblioteca e pedia a Deus que existisse um livro bom, entende? Que tu pudesse ler. Então, era muito pobre. A economia, eu achei que era matemática demais. Né? Não era aquela economia, eu queria economia política. Né? E naquela época não era, vamos dizer, talvez a economia fosse mais tradicional ainda do que o próprio curso de História. E na História eu fiquei um pouco naquela linha assim, vou fazer vestibular para uma outra coisa, mas também não sabia muito bem o que era a outra coisa e, bom, e fui indo, né? Até que, eu acho que foi já no segundo, no terceiro ano, né? Eu comecei a estudar História do Brasil. Tá. E aí aquilo me deu assim um tchan, entende? Bom, isso aqui me interessa, isso aqui eu vou... Então tinham duas disciplinas que eu me lembro que foi um negócio assim que eu gostei muito, que era História do Rio Grande do Sul, Sim. né? E História do Brasil. E foi, estou para te dizer, a minha formação em assim, história contemporânea, história da Revolução Francesa, né, a história medieval, Não te marcou? é posterior, se disser, eu aprendi isso no curso de História, me desculpem meus professores, mas não foi. Sim. Né? Foi depois que tu vai lendo e vai descobrindo. Né? Eu gostei no início de uma parte de história antiga, assim, os egípcios, mas isso tinha uma certa dimensão de história policial, que era aquele negócio do cara, do arqueólogo, né? O cara que descobre, que não sei o quê. Só que muito cedo eu descobri que eu jamais ia conseguir ser arqueólogo. Não era inglesa, não morava na Inglaterra, não tinha dinheiro. Então, a arqueologia que a gente fazia aqui era ir até a beira da praia, ver lá as conchas dos índios, não sei o quê, e voltar. Isso aí não me interessa. Né? Mas a história do Brasil me interessou. Sim. Né? A história do Brasil me interessou, eu vi que ali tinha alguma coisa que fazia sentido para mim. Né? Porque eu acho que eu sempre tive uma visão, não vou dizer pragmática, mas eu queria entender por que as coisas aconteciam dessa forma. Né? Sim. Né? A minha família sempre foi uma família, que eu posso dizer, politizada, entende? No sentido, não tinha nenhum político, não tinha militares, não tinha nada. Mas brigavam e discutiam sobre política, assim, entende? Como gente grande. Meu pai é de origem alemã, de uma família imigrante, né? Estudou no Anchieta, que é um colégio de jesuítas, e depois fez medicina, era médico. A minha mãe vem de um outro lado, né? O sobrenome dela é Saraiva. Na realidade é Saravia, porque esse povo todo vem do Uruguai. Eles eram caudilhos. Esses caras que chegaram, foram lá cercando as terras, entende? Inclusive, o grande líder dos blancos no Uruguai se chama Aparicio Saravia, né? Que era primo do meu avô. Tá. Né? Só que essa turma, a fronteira ali era uma fronteira que todo o tempo estava mudando, né? Então eles vêm também para o Rio Grande do Sul. Né? Tem o Gumercindo Saravia, que é um grande líder da Revolução de 1893, eram anticastilistas, eram federalistas. Né? Então, tinha esse... E o meu pai era um liberal, era do Partido Libertador. Né? Então, a política estava muito assim. Para tu teres uma ideia, a primeira lembrança muito viva que eu tenho, né, da minha infância é a morte de Getúlio. Sim. Né? Eu tinha 4 anos. E eu me lembro, assim, com uma nitidez incrível da minha tia chegando e dizer: o Getúlio se matou.
às 8h30, 9 horas da manhã. Nós morávamos numa casa, ela morava embaixo, nós morávamos em cima. E ela chega e diz, Getúlio se matou. E eu sabia que aquilo tinha um peso, entende? Sim. Muito grande. Então, eu acho que isso aí foi um elemento. Eu acho que tem coisas que para a gente explicar os seus próprios interesses, às vezes tu tem que buscar um pouco no passado, o que te motivou, o que te levou. E realmente, esse negócio da história do Brasil, quando eu comecei, entende? Tinha uma professora, que era uma professora muito boa, uma leoa muito radical, entende? Cobrava e fazia provas, chamava Elga Piccolo. Sim. A Elga Piccolo... Era professora do curso de História. Ela é professora do curso de História, ela já faleceu. E a Elga Piccolo, ela foi, para tu teres uma ideia, a primeira historiadora a fazer doutorado. No início dos anos 70, ela fez um doutorado na USP. Né, e a tese dela foi sobre o Rio Grande do Sul. E aí, vamos dizer, isso me foi trazendo água para o mesmo moinho. Quando eu terminei o curso de História, a graduação, eu pensei, eu quero já naquela época, tinha a ideia do mestrado, mas não tinha mestrado por aqui. Tá. Né? Em seguida, criaram o mestrado de Sociologia e Política. Tá. Né? E eu continuei ligada à universidade, porque eu tinha terminado a licenciatura, eu segui fazendo o bacharelado. E o curso de Economia você O curso de largou no Economia começo? eu esqueci. Eu fazia as disciplinas de Economia, né? Porque a gente tinha... eram duas coisas assim que eu sempre fazia. Era estatística e economia que a gente tinha que fazer. Então, ficou para trás. Ficou, vamos dizer assim, um interesse, mas era daqueles negócios, entende? Que eu lia, tá? Eu sabia, bom, tem que ler o Celso Furtado. Então, isso aí lia. Tinha que ler Maria Conceição Tavares. Então, vamos ler. Mas tem que ler o Chico Oliveira. Né? Mas era um estudo que se fazia por fora. Achei que dentro da faculdade de economia não ia dar pé. Quando eu terminei, eu estava já terminando o bacharelado, tinha que fazer um TCC. TCC. Eu perguntei para essa professora, eu disse, eu tenho um interesse assim, eu queria saber o que o Getúlio fez na Assembleia aqui do Rio Grande do Sul. Ela disse, mas eu acho, parece, eu já tive uma aluna que se interessou, disse que não tinha nada assim muito importante. Eu disse, eu vou lá, eu vou ler todos os discursos. Ele ficou muitos anos. O Getúlio como deputado estadual. Como deputado estadual, eu vou lá ver. E realmente, tinha muita coisa. Aí eu sistematizei tudo, peguei as temáticas, vamos dizer, mais importantes que ele tinha trabalhado. Né? Ele tinha uma preocupação muito grande com a economia. Né? E, obviamente, ele era um castilhista, ele era um cara do sistema, local, mas do sistema. Né? E fiz o tal de TCC, ela gostou muito, fiz um calhamaço desse tamanho. E, nesse meio tempo, eu entrei no mestrado de Ciência Política. Né? Entrei no mestrado de Ciência Política e tinha aí aquelas coisas, seminários, não sei o quê. E eu lembro que tinha que fazer um paper para o seminário do Eljo e eu perguntei para ele, disse, eu posso te fazer um paper sobre a participação do Getúlio na Assembleia, não sei o quê, e tal, porque o seminário dele pegava muito a questão do integralismo ali, eu acho que era mesmo até sobre a própria AIB. Disse, não, pode fazer, tal. Bom, tudo isso, Sérgio, para te explicar como é que essa temática, ela entrou na ciência política.
Porque eu não vou dizer que, tá, porque eu tinha uma colega na época muito amiga, que era a Célie Pinto, que é professora da história, hoje em dia também. E ela fez ela estudava o castilismo. Sim. Né? Ela estudava o castilismo e também tinha feito um TCC sobre o Júlio de Castilho. Fez uma coisa, nós vendemos o nosso peixe, entende, para o Elgio, mais ou menos de forma articulada. E começamos, então, a fazer o mestrado da ciência política. Então, a ideia de fazer um trabalho sobre partidos políticos, ela reunia, ao mesmo tempo, vamos dizer, a ideia de trabalhar com partidos políticos, que naquela época era importante. Né? Se a gente for pensar, nós estamos aí por 77, 78, né? Havia muito a ideia de valorizar os partidos políticos. Sim. Né? Por quê? Porque tinha um sistema bipartidário que, inclusive, tinha banido o nome partido, né? Porque a Arena era a Ação Democrática, né? E o MDB era movimento. Dizer, os militares tiraram o nome partido, entende? Parece aquela lógica de que o partido divide, né? O partido é mau, é uma facção e tal. Então, era uma forma, né, de ter, em termos teóricos, uma literatura que valorizava os partidos políticos e também estudar o que tinha acontecido no Rio Grande do Sul, porque nós tivemos uma oportunidade que é rara, né, que era de trabalhar num campo virgem, um campo que ninguém tinha trabalhado. Né? Havia aqueles historiadores tradicionais que trabalhavam com o castilismo, o positivismo, né? Ou depois essa Flores da Cunha. Então, isso aí, depois de 30, meio que a política estadual desaparecia assim na névoa, sabe? Não sabia muito bem o que tinha acontecido. Sim. E depois dava aquele salto que era o que o Elzo e o Ferraz e o Chausa trabalhavam, que eram os partidos, mas os partidos já no presente, ou no limite, o estudo do sistema partidário de 45 a 64, que já era uma forma assim de começar a dar para trás para ver o que tinha acontecido naquele período democrático. Então, nós começamos a fazer, quer dizer, aquilo que tu deve saber, né, que o Nupergs ele teve um financiamento importante da FINEP, depois da Assembleia Legislativa, depois da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que foram os principais, e do CNPq, todo através de projetos, né? Nós começamos a juntar esse material todo, andar aí no interior do Rio Grande do Sul, entende? Ver essas bibliotecas municipais, o que eles tinham de jornais, microfilmar essas coisas todas, ver o que ainda, né, podia ser recuperado. E foi uma época também em que o CPDOC foi uma iniciativa extremamente importante. Claro que ele foi feito em cima do arquivo do Getúlio e do Oswaldo Aranha, que eram os dois grandes arquivos, até hoje talvez sejam os dois maiores acervos. Aqui a gente começou a se perguntar, bom, mas e os arquivos de fulano, os arquivos não sei o quê? Se sabia que os arquivos do Borges Medeiros estavam no Instituto Histórico e Geográfico, mas também era uma caixa preta, porque nunca ninguém tinha organizado e não sei o quê. Aí surgiu a ideia, a possibilidade de ver o arquivo do Assis Brasil lá no Castelo de Pedras Altas. Aí apareceu um filho do Flores da Cunha,
que disse que eles tinham um sítio, numa casa abandonada, e que lá tinha o arquivo do Flores da Cunha. Bom, aí nós fomos lá, recuperamos e tal. Então foi um negócio assim, meio que de salvação de incêndios, entende? De coisas que podiam. O outro foi do Raul Pila, que o irmão dele também disse, eu tenho a minha garagem aqui atulhada de material, entende? Do meu irmão. Então, bom, a gente foi lá, entende? Recuperou. Então, são esses arquivos que tem no Pérgues e que ficou, né, durante muitos anos, eles estavam lá, teve que se fazer, nós tínhamos uma bibliotecária muito boa, né, que se fez, então, a organização, numeração, tá? E fichamento, então, de toda essa documentação. Nossa. Sim. Né? Então, o interesse, o seu mestrado foi antes do NUPERGS ser fundado, né? O NUPERGS, ele é fundado, vamos dizer assim, quer dizer, há um documento que marca lá o ano de 79 como fundação. Na realidade, havia uma sala, talvez desde 77, por aí, onde esse material todo já estava. Entendi. Né, já tinha gente trabalhando, já tinha bolsista, era onde a gente se reunia e onde, bom, ia acumulando esse material todo. Então, tem vamos dizer assim, essa dupla, uma conjuntura, entende, em que ao mesmo tempo se junta a questão dos partidos políticos, que é extremamente importante, que continua sendo importante, porque era a linha de pesquisa, vamos dizer assim, quase que linha mestra dentro do curso de mestrado ainda, porque era só mestrado, junto com essa ideia de arquivos, e por isso ficou essa dupla, quer dizer, na realidade o NUPERGS ele é um núcleo de documentação, né? Sim. Mas ao mesmo tempo fundamentalmente ele tem esse banco de dados eleitorais que é extremamente rico, e aí foi se juntando daqui, dali e tal. Eu acho que inclusive, assim, é um dos desafios, né, de ver, porque essa parte da documentação, hoje em dia, ela requer, né, muita conservação, muito tratamento, muita coisa. Então, ela requer todo o tempo uma coisa que eu não sei até quando a universidade hoje, com limitação de recursos de pesquisa, de coisa, quer dizer, é um lado que ficou, não vou dizer que ele ficou atrofiado, mas que não se desenvolveu mais por a gente ter plena consciência de não ter recurso suficiente, quer dizer, vou pedir agora o arquivo do político não sei o quê, e vou ter como dar um tratamento de acordo, entende, para adequado para essa documentação. Então, isso aí, ao passo que a parte eleitoral, ela sempre foi uma parte mais dinâmica, digamos assim. Sim. Né? Que foi, e eu tive, vamos dizer assim, a felicidade de transitar nesses dois campos, entende? Sim. E você estava dizendo que os estudos nessa época, segunda metade dos anos 70, foi quando a ciência política nacional estava fazendo as pesquisas sobre as eleições de 74, né? E se voltando para o período 45-64, e a sua pesquisa, então, você fez esse espaço dos anos 30 até 37 no Rio Grande do Sul. Era um pouco a ideia da gente ir fazendo arqueologia. Né? Por quê? Porque depois, quando eu já fui para a tese de doutorado, eu tinha, assim, uma plena certeza, né, que o PSD, que era o partido fundado pelo Getúlio, tinha as suas origens nesse partido criado pelo Flores da Cunha. O modelo era o mesmo. Olha, entendi. Né? O modelo era absolutamente o mesmo. E não era dizer, não, é só aqui no Rio Grande do Sul, o PSD. Não,
olhava em Minas, olha, quer dizer, aquela lógica de chamar os notáveis locais e fundar um partido. O Flores da Cunha pegou, ele fez isso, ele chamou os notáveis locais, o delegado, o médico, o juiz de paz, o não sei o quê, entende? O grande coronel e fez o partido. Partido Republicano Liberal. Né? Partido Republicano e Liberal, quer dizer, essa coisa, quer dizer, entra todo mundo, aquilo, né, que o Fernando Henrique, né, chamava Partido Ônibus, né? Partido Ônibus. Partido Ônibus, entra tudo. Sim. Tá? Aí, terminei o mestrado e pedi uma bolsa para a CAPES. Sim. Né? Pedi uma bolsa para a CAPES para doutorado pleno. Doutorado tinha o IUPERJ, tinha doutorado, acho que só. Né? Mestrado já tinham vários e tal. Eu pedi para ir para a França. Eu tinha dúvida se ia para a França, para a Inglaterra. Na realidade, acabei pedindo para a França. Tá? Fiz um pedido e para a Escola de Altos Estudos, né? Não. Eu, na realidade, o meu orientador era da Sciences Po. Tá? E eu fui para a Sciences Po. Era o Alain Rouquier. O Alain Rouquier era um especialista na Argentina. Né? Ele era um cientista político muito interessante, porque ele entendia muito de literatura, ele entendia muito de América Latina e entendia muito de ciência política. Né? Quer dizer, realmente foi um achado, assim. Ele concordou em mim. E aí eu fui fazer a escolaridade, porque aí eu cheguei na Sciences Po e, bom, vi o que era, onde é que... sarrafo era... Onde é que o sarrafo passava. Agora aqui a coisa, o jogo é duro, entende? Então foram 2 anos de aula mesmo, fiz muito curso na chamada graduação deles, assim, aquelas coisas, história da França e tal, para entender. E fazia eles chamam o Cycle Supérieur d'Études Politiques, que era o do doutorado mesmo, né? Aí eles me consideraram que já tinha nível do DEA, que eu podia me inscrever, então, para o doutorado. Né? Aí me inscrevi para o doutorado, qualifiquei o projeto. E o meu projeto era um projeto, assim, bastante pretensioso, porque ele queria explicar por que no Brasil não tinha um partido socialista forte. Né? Tá. Então, era aquela coisa assim de dizer, porque o PTB ocupou o espaço. Bom, Sérgio, para te dizer a verdade, eu fui para a minha qualificação e os 2 professores, que era o Lavaux, que era e o Rouquier, tinha mais um outro professor, eu não lembro quem era, eles disseram, tudo bem. Eu acho que é uma pergunta que tem... Agora, como é que vai provar? Sim. Como é que tu prova que uma coisa não existiu? Sim. Se ela existiu e foi demolida, tá, tu vai dizer, foi isso, foi isso, foi isso. Agora, ela não existiu. Sim. Pô, acabaram com a minha tese. E aí, quer dizer... Na realidade, eu estou brincando, eles não acabaram. Tu tem que... Qual é a lógica? A lógica é tu mostrar, não é por que ele não existiu, é o que existiu no lugar dele que ocupou esse espaço político. Essa é a questão. Sim. Não é, não, vamos chorar agora. Não, porque o Partido Comunista também não... Bom, mas o que havia, o que estava latente aí, entende? E que foi criado, que ocupou esse espaço.
E não foi assim dizer isso foi depois de 45, é antes. Tá. Né? E aí, o Sérgio, eu... Bom, aí eu fui a campo. Né? Passei os outros 2 anos lendo tudo que eu podia. Aqui no Brasil ou lá na França? Na França. Tá. Eu fiquei 4 anos. E lendo. Tá. Né? Então foi assim, doutorado, dizer assim, escreveu alguma coisa? Não, 4 anos depois eu vim, eu sabia o que eu queria. Tá. Tá? Mas eu não tinha escrito. Tá. Aí o meu orientador me deu lá, não, porque tu quer muito, porque primeiro que ele tinha olhado a dissertação de mestrado, ele vai dizer, mas o que tu vai querer fazer para doutorado? Porque realmente era um texto, era um calhamaço muito que a gente fazia, dissertações que eram verdadeiras teses, entende? Aí eu voltei para o Brasil e das leituras, entende, foi, como é que eu posso te dizer, sobrou, não vou dar o processo todo, né? Mas sobrou aquilo que quando eu voltei em 87, né, eu tinha condições de escrever e dizer qual era a tese. Só que nesse meio tempo, o meu orientador resolveu ser diplomata. Tá? Ele era muito ligado ao partido lá, o Mitterrand, aquele pessoal todo, e ele começou a aceitar embaixadas. A primeira embaixada que ele aceitou, eu acho que foi em El Salvador, porque tinha um quiprocó lá, um problema de umas freiras francesas que tinham sido sequestradas, ele foi negociar e tal. Bom, ou seja, ele esqueceu os orientandos, não fui só eu. Foram vários, entende? Mas eu também estava envolvida, dando aula, a Tereza nasceu, foi aquela mulher, eu até não quebrei a cabeça. Eu sabia, claro, tu não fica com uma tese de pendurada e dorme tranquilo, né? Você estava dando aula na URGS. Sim. E você começou a dar aula na URGS quando? Ah, eu comecei a dar aula na URGS Antes de ir para a França. Muito antes. Eu comecei no departamento de História, como naquela época se chamava horista, que é um professor substituto, mas era um substituto sem tempo. Para dizer a verdade, eu comecei a dar aula em 1975. Tá. Eu tinha entrado no mestrado. Tá. E aí ele virou diplomata. Ele foi inclusive embaixador na época do Fernando Henrique, ele foi embaixador aqui no Brasil, embaixador da França, o Alain Roquier. Bom, eu conversei com ele disse, eu não tenho condições eu não tenho tempo para orientar. Tá? Tu fica muito à vontade, tu pode... E nesse meio tempo, uma das vezes que a gente foi para a França, a convivência maior começou a não ser com a Sciences Po e começou a ser com a Maison Sciences Po, a École, a École de Haute Étude. E na École, entende, já tinha saído, na época, um livro de um projeto que era sobre o Brasil, Colômbia e Argentina, que era o Luciano Martins, a Silvia Sigal, sobre a Argentina, e que na realidade que foi ser o meu orientador, o Daniel Pecot. Tá? O Daniel Pecot acabou escrevendo o livro sobre o Brasil, e aquilo quando eu li o relatório de pesquisa, não era nem o livro ainda, eu li o relatório de pesquisa, porque ele pega a questão cultural, a entrada dos políticos, na realidade é a entrada, entende, da elite acadêmica na política. Tá. Né? E isso aí me chamou atenção, entende? Me chamou atenção
E aí aí conversei com ele disse, não, vamos, só que eu sempre brincava, depois eu dizia para os meus alunos, eu vou me vingar de vocês porque eu vou perguntar sempre aquilo que o meu orientador me perguntava, qual é a tua tese? Eu já vi você perguntando isso. Qual é a tua tese? Daí eu disse, ai, professor, tá. Mas aí, qual é a tua tese? Então, a minha tese acabou sendo uma tese em que eu não tratei das questões relativas ao partido político, mas eu tratei das questões que eu considerei fundamentais para que, nessa visão desse projeto nacional, o partido político não fosse essencial. Uhum. Tá? Então, o que eu acabei também fazendo um certo tipo de arqueologia, procurando no Getúlio, quer dizer, no Projeto Nacional do Estado Novo, o que ele tinha de, não necessariamente positivista, mas eu descobri, eu fui ver as provas dele lá na Faculdade de Direito, e dava muito bem para ver como é que ele pensava a questão do Estado, como é que ele pensava a política. Você leu as provas dele? Li. Né? E ele era um cara que gostava muito, ele não era kantiano, ele nunca, entende, o Júlio de Castilho, sim. Ele gostava muito do Saint-Simon. Sim. E o Saint-Simon, o Comte levou vamos dizer, uma visão radical, entende, em algumas questões, e o Saint-Simon não, o Saint-Simon tinha aquela visão da sociedade, quer dizer, por que o proletariado tem que ser educado, por que a questão republicana, por que o empresariado tem que ser financiado, né? Por que a educação é fundamental. E aí eu comecei a ver realmente ali no projeto do Estado Novo, entende, o que estava. E por que o Estado Novo não se deu o trabalho de criar um partido político? E por que depois ele pegou toda essa, vamos dizer assim, esse arsenal aí que rendeu o Estado Novo e criou 2 partidos, o PTB e o PSD. Quer dizer, olha que realmente em termos de estratégia política, foi um negócio que deu muito certo. Então, quer dizer, de pensar a questão, né, por que não teve o tal partido político? Partido Socialista, né? O Partido Socialista, que deveria, não, na realidade, nunca chegou a se colocar, a não ser por um grupo de intelectuais, né, como o Antônio Cândido, esse pessoal todo. Esquerda Democrática, como que é que chamava? Esquerda Democrática? Esquerda Democrática, aí saíam para lá, se juntavam com o partido, aí depois outros ficavam no Partido Socialista, e até hoje, quer dizer, ver como o Partido Socialista, né, o PSB, ele é um partido que toma feições. Bom, hoje a questão partidária ela é bem mais complexa do que só isso aí. Então a tese por isso a minha tese saiu pela École, com a orientação do Daniel Pecot, né? E foi muito bom, foi muito gratificante, né? Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, durante esse período a gente seguiu fazendo, quer dizer, de certa maneira se retrabalhou muito essas temáticas sobre o Rio Grande do Sul, sobre os partidos depois e tal, e também as pesquisas eleitorais, né? Sim. Apesar de que o Baqueiro foi que levou, vamos dizer, de forma mais sistemática, depois ali dos anos 90. E finalmente, a pesquisa eleitoral, ela ficou muito cara para a gente fazer na academia. Sim. Então, era muito mais fácil tu fazer a pesquisa, olhar a pesquisa de opinião da Datafolha, do Ibope, daqui, né? E ver com muita, às vezes,
com muita negociação, se conseguia botar uma pergunta, 2 perguntas no questionário, depois assim de muito... Porque elas se transformaram em eventos caríssimos, né? Sim. Fazer uma pesquisa de opinião no Brasil hoje... Sim. Né? São bancos que financiam, né? São bastante caros. E outra, eram pesquisas, entende, de comportamento eleitoral. Eu lembro de a pesquisa de 1976, que foi sobre uma eleição municipal, Caxias, né? aquela de Caxias, Sim. que o Olavo fez em Niterói, o Bolívar fez em Presidente Prudente. O Fábio Reis, acho que o Juiz de Fora. O Fábio fez em Juiz de Fora, eu acho. Não. Olha, hoje em dia, se tu chegasse com um questionário daqueles na casa de alguém, a pessoa saía correndo pela janela, porque era um calhamaço desse tamanho, entende? Ninguém hoje te responderia aquilo, entende? E perguntas abertas, um nível de detalhamento e tal. Agora, realmente era isso aí, ela até tinha poucas perguntas na linha assim, quem você pretende votar, ou muitas em quem no passado eleito de votação da pessoa, mas não para descobrir quem é que ia ser eleito. Inclusive tinha umas questões interessantes. Nós estávamos em Caxias, e Caxias sempre foi uma cidade muito conservadora, e tinha um prefeito da Arena naquela época e tal. E nós ficamos lá um baita de um tempo aplicando esse negócio, uns 2 meses, e nos cederam, acho que foi a própria universidade, nos cedeu uma salinha, um negócio grande, onde a gente ficava lá. Nós éramos uns 5 pesquisadores que era daqui da universidade, e nos fins de semana, Mercedes, Elzo e tal, iam lá ver como é que estava o andamento da coisa. E a gente deixava os questionários, claro, né, tudo direitinho. Quando voltava no outro dia, estava tudo remexido. Quer dizer, os caras entravam e iam atrás para tentar ver em quem nos questionários a pessoa tinha dito que ia votar. Entende? Quer dizer, eles achavam que isso aí era quando não... se fazia um levantamento e tal e coisa, mas não era o essencial, quer dizer, o negócio do comportamento eleitoral é tu ver o cara no contínuo, né? E era uma época difícil de trabalhar com política, não era moleza, tá? Então, a evolução se deu, vamos dizer, nesse sentido, quer dizer, trabalhando ainda, muitas vezes até por imposição, de vir alguém perguntava, mas muito sobre a dinâmica eleitoral mesmo, mais assim, de história eleitoral do Rio Grande do Sul, ficou... são dinâmicas, entende, que às vezes tu não consegue te livrar delas, entende? Vem, qual é o seminário que tu vai dar? Não, mas o pessoal quer esse aqui, não sei o quê. Aí vem o jornal e te pergunta, aí vem o não sei o quê. Então tu fica, às vezes, muito quase que fechado, né, numa determinada temática. E quando houve uma transição interessante, que eu acho que aí é legal, que eu comecei com a questão político-partidária e eleitoral. Nós começamos, o Manuel participou desse processo, a nos interessar por Porto Alegre. Tá? Quer dizer, por que Porto Alegre tinha na época, tinha uma dinâmica. Porto Alegre tinha sido sempre de esquerda na época antiga, na pré-história, era PTB, depois foi sempre MDB, depois foi PDT, depois foi PT. Né? Então tinha assim, o que é esse reduto? Começamos a olhar os bairros, a acompanhar as eleições, a fazer os mapas, e deu coisas assim muito interessantes. E a partir daí eu comecei a me interessar pela lógica municipal. Né?
E da lógica municipal foi quase que assim um pulo imediato e quase como consequência, né, da estrutura municipal em termos de gestão. Entendi. Né? Em termos de gestão, e eu acho que o André também caminhou um pouco nessa direção. Né? E foi quando surgiu a ideia de um curso de políticas públicas. Porque nós tínhamos, havia em determinado momento, né, curso de pós-graduação de sociologia, de antropologia e de ciência política. Uhum. Cada um tinha o seu departamento. Só que a graduação era de ciências sociais. Sim. Né? Ciências sociais forma em sociologia. O cara formado em ciências sociais é um sociólogo. Vai para a associação. Inclusive, aqui, a Associação de Sociólogos só aceita quem fez ciências sociais. Né? E nós tínhamos a ideia de criar um curso de ciência política. Tá. Uma graduação em ciência política. Uma graduação em ciência política. Bom, conversamos daqui, conversamos dali, a sociologia disse, não, nosso curso é ciências sociais, nós não tem interesse nenhum, nós formamos sociólogos, os sociólogos vêm para nós, para pós-graduação. A antropologia, o pessoal da antropologia disse, para nós interessa criar um curso, uma graduação em antropologia. Tá? Por quê? Porque aí a gente vai fazer a formação já dos caras. Tá bom, perfeito. E nós vamos criar um curso de ciência política. Só que quando foi na hora de vamos criar o curso de antropologia e o curso de ciência política, a antropologia recuou, né? E um dos professores disse, não, isso é uma política dos meus colegas completamente... não usou a palavra burra, mas disse, bom, não é muito inteligente. Por quê? Com o curso de Ciências Sociais, nós temos 100 pessoas, realmente não tem 100 formandos, mas entram 100. Né? E entre esses 100, nós podemos escolher quem nós queremos, os melhores, para levar para o pós-graduação. E com o curso de graduação de antropologia, o nosso leque de escolha vai reduzir barbaramente. Nós não queremos, nós queremos curso de ciências sociais. E aí nós caímos no... Eu sozinho, entende? Aí, bom, o que vamos fazer? E como tinha um pessoal da sociologia, como a própria Soraya e tal, que tinha uma formação específica em políticas públicas, no doutorado, né? Esse pessoal se interessou de criar uma graduação em políticas públicas. E aí foi o que a gente fez. Né? Quer dizer, juntou a sociologia e a política, né? Obviamente, aí uma estrutura mais articulada com o pessoal da economia, com o pessoal da administração, com o pessoal da estatística, e aí todos aqueles complementos aí que a gente sabe, da história, né? E criamos, foi na época do Reúne, né? o segundo governo Lula, e conseguimos então criar, porque o importante também era ter vagas, né? Ter vagas para novos professores, porque os professores da sociologia e da ciência política já tinham praticamente as suas cargas horárias todas já nas ciências sociais ocupadas. Nesses outros cursos aí que se dá aula. Então, precisava vaga e dava, porque o curso só ia estar realmente funcionando a todo vapor depois de 4 anos. Né? Quer dizer, tu ia poder ir fazendo uma incorporação a los pouquitos. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência muito boa. Eu praticamente fiquei, desses últimos 15 anos, um pouco mais, só dando aula no Políticas Públicas. Né? E aí se colocou, entende, a possibilidade do doutorado.
Do mestrado e doutorado. E já Da pós-graduação de políticas públicas. E da pós-graduação. E foi um, vamos dizer assim, um processo exitoso no sentido de que a CAPES aceitou, já ganhou uma nota 5, foi um oba-oba, assim, entende bem, e deu sorte porque tinham várias pessoas que de certa forma, estavam nessa área, porque é uma área, né, por exemplo, o Elzo há muito tempo, ele vinha trabalhando com política educacional, quer dizer, com ensino superior. Só que ele não tinha espaço, né, na ciência política, não tinha espaço, ele já não estava muito... Quer dizer, ele fazia isso, mas fazia de uma forma quase que... Na prática, na prática, quer dizer, porque ele queria entender também a lógica que ele estava passando como, né, como na gestão universitária. Né? A Soraya também tinha o Zé Vicente, né? Então, isso foi um negócio muito bom, muito legal. Até o pessoal da antropologia, num primeiro momento, também se articulou. Né? E foi o... Então, o meu caminho, né, se tiver assim que pensar, eu vim da história, né, de um interesse de compreensão da conjuntura e de entender os processos históricos nacionais, e acabei num universo que também me interessou e me interessa até hoje. Quer dizer, eu gosto de acompanhar as políticas públicas do governo, entende? Eu acho que esse processo é o processo que te dá mais conta para tu entender o que está rolando, entende? O que está... Então, o conteúdo da política, né? Vamos dizer assim. Na verdade, isso aí, o conteúdo da política, quer dizer, como é que essas coisas se refletem, inclusive, na escolha política, né? Sim. Aquilo, quer dizer, por que o cara que se beneficiou de políticas A, B, C, a Bolsa Família, ou isso, a Bolsa tal... entrou na universidade, isso, como é que ele processa, né, toda essa dinâmica aí e faz ele votar à direita, ao centro, à esquerda, extrema direita, quer dizer, como é que ele entende isso aí. Eu acho que ajuda muito a gente eu vejo, às vezes, entende, mais condições de entender esses processos por aí do que exclusivamente pelos mecanismos políticos, por e simples. Às vezes os mecanismos exclusivamente políticos, eles te levam a um entendimento mais restrito, entende? Sim. Então... E quais disciplinas que você dava na graduação de políticas públicas? As minhas disciplinas, eu fui ficando um pouco assim, também por essa contingência. Não, tu já estava dando essa disciplina, continua. No mestrado da ciência política, entende, eu basicamente fiquei com a obrigação de trabalhar com a história do pensamento político, política brasileira. Dividíamos, o Arthur dava política brasileira e eu dava história do pensamento político. Os nossos autores se cruzavam, os alunos gostavam muito, às vezes, porque eles tinham que ler a mesma coisa. Mas, então, que foi uma disciplina que eu comecei a trabalhar com ela lá pelos anos 90, e fui atrás, assim, meio que tive que construir até a minha bagagem histórica me ajudou bastante, né? Porque eu tive que quase que fazer um histórico de quem eram os pais fundadores que começaram a pensar o país, né? Tá. Quem eram, assim, os Sérgio Buarque da vida, o Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, o Raimundo Fauro, o
o Azevedo Amaral, entende? Bom, e botei a turma a ler. Tá? Eles chiavam, porque era muita leitura, né? E vinha dos chamados cronistas, né? Porque eles não tinham praticamente ligação com a universidade, até os bambambãs, os acadêmicos mesmos, né? Da universidade, os Vanderlei Guilherme, da vida e tal, que... Então, era uma disciplina, eu adorava, e os alunos gostavam muito. Né? Eles liam, mas liam com prazer, assim, liam... Fazia, às vezes, umas digressões, entrava o Gilberto Freire, aí o pessoal... Me lembro que tinha um aluno que era pernambucano, no dia do Gilberto Freire, ele trouxe um bolo de rolo e cachaça, tem pra gente beber. Então era um negócio... Uma aula sinestésica. Era um negócio legal, né? E nas políticas públicas, aí ficou mais a questão do Estado mesmo, Estado e governo, né? Governo Política... municipal. A política um pouco as interpretações, as grandes interpretações teóricas, né, de Estado e governo, e passar aí um pouco pelo próprio debate brasileiro, né, porque como eles não têm essas disciplinas como as ciências sociais têm, ou o mestrado da ciência política tinha, entende? Então, era um pouco entrar nesse debate que eu acho que ainda é um debate interessante, né? O conteúdo do Estado passava ali pela Elisa Reis, por todo esse debate, o próprio Schwartzman e tal, né? Para entender, entende? O nosso amigo lá da gramática... Edson Nunes. O Edson Nunes, entende? Então, o pessoal, eu acho que aprendia bastante, né, nessa jogada aí. E o Nupergs, ele passou nessa sua trajetória pessoal e institucional, com essa criação do curso de Políticas Públicas. O Nupergs também, você percebe que ele foi incorporando essas novas temáticas? Ele incorporou, eu acho que foi um pouco aquilo que eu te falei, que se houve, vamos dizer, uma ênfase naquilo que podia se fazer em termos de pesquisa e atualizada, pesquisa, entende, sobre gestão municipal, sobre eleições, sobre a relação entre o processo eleitoral e determinadas políticas, né? Por exemplo, a própria a questão da Bolsa Família, entende? Das questões das regiões, dos serviços, entende? Por região, tem posto de saúde, tem hospital, tem luz elétrica, tem asfalto, isso repercute em termos eleitorais. Começamos a cruzar, entende? Essas questões. Sim. Eu acho que nesse sentido o Nupergs participou, entende? A gente teve muitos bolsistas, muita gente, né? E tem coisas assim, um pouco, me lembro da Maria Alice, que foi minha bolsista. Maria Alice incorporou muito e ajudou muito nessa visão. Ela pegava ali a votação na Dilma, do Aécio, para ver como repercutia, né, determinadas políticas governamentais com a votação na direita ou na esquerda e tal. Acho que são georreferenciamentos, se incorporou coisas muito boas. Não, e aí não tem dúvida nenhuma que o Nupergs foi o centro, entende, desse processo. Principalmente quando o André, vamos dizer assim, se incorporou de forma mais eficiente, eu diria geograficamente, quer dizer, ele mudou, da sala dele ele passou para dentro do Nupergs, entende?
que é um espaço, né, que a gente conseguiu manter. Tá? O espaço no IFCH, ele tem uma lógica assim, um pouco de MST, entende? Não abriram muito a porta, não tem gente, não tem jeito, vamos ocupar. Então, manter o espaço do Nupergues já Verdade. tem sido É uma conquista. tem sido uma conquista. Agora eu não tenho acompanhado tanto, mas acredito que isso aí sempre é um... Sim. Mas Sim. bom, na realidade é isso aí, é mostrar o quanto já houve, o quanto tem, entende, de acervo e o quanto já houve de contribuição, né? Verdade. Esse é o... Sim. Esse é o ponto, digamos, do... Sim, professora. Caminhando então para a gente para o final, né? Você tem essa trajetória tão importante, né? E tão marcante aqui na ciência política, nas políticas públicas, e passando por diversos cursos e instituições, né? Se você pudesse, porque também a gente nessa gravação vai ser visto por pessoas que estão no começo de carreira, pessoas que estão, né, ainda se decidindo e muitas vezes, né, tem muitas dificuldades, né, na nossa trajetória, né? Se você pudesse dizer aquilo que foi mais coisas gratificantes da sua trajetória acadêmica, e decisões talvez que você acha que são difíceis, que é importante para a gente cada um se atentar para vamos dizer assim, para tomar melhores decisões. O que você poderia dizer assim? Não tem receita, né, Sérgio? O que eu sempre falei para meus alunos e acho que é fundamental, tu tem que gostar do teu tema. Tu tem que ter uma curiosidade muito grande. Tu tem uma pergunta diante de ti e tu vai querer responder, né? Eu, às vezes, considero que teve muito presente ao longo do meu processo, por caminhos os mais transversos. Eu acho que sempre ficou uma pergunta daquela lá da infância, entende? Por que as pessoas estavam tão enlouquecidas porque aquele homem tinha se matado? Sim. Eu acho que houve, entende, uma dúvida, um negócio que me motivou muito. Né? Me motivou no sentido assim de tentar entender do porquê, de inclusive ser crítica, tá? Que foi talvez o mais... não é que tu te apaixone pelo personagem, mas o personagem às vezes tem tiradas tão geniais, entende, que tu fica pensando, puxa vida, mas o cara era esperto mesmo, né? Não sei o quê. Eu tive a sorte de, quando eu estava praticamente terminando de escrever, foi lançado, acho que foi lá por 92, 93, o Diário do Getúlio. Que era uma coisa escondidíssima, ninguém, no CPDOC, não, diário, não existe, não sei o quê, aquelas coisas assim, meio familiar, tudo, né? E foi publicado o diário, são 2 volumes desse tamanho. E eu disse, bom, agora... E fui ler, li o diário, assim, numa sentada, e o diário, ele... Depois eu pensando, eu disse, mas não tem nada assim, tem muita coisa nas entrelinhas. Tu tem que... Aí é aquele negócio, entende? Tu tem que conhecer o personagem e tu tem que sair atrás, entende? Das entrelinhas, do né? detalhe, das entrelinhas. Então, a pesquisa, a pesquisa fácil, ela não existe. Né? A pesquisa, todo o processo de pesquisa, ele é um processo, não tem assim, caiu do céu. Não, ele é suado.
A vida acadêmica, ela não é para quem gosta de levar a vida na flauta, ela é muito pesada, né? É muita noite, é muito noite mal dormida, é muita madrugada, é muita leitura, é muito... Agora, isso tudo tem que te alimentar, tu tem que gostar de fazer isso aí, tu tem que querer responder, entende? Perguntas que para ti são importantes, porque se tu vai querer estar na universidade para dizer, eu sou acadêmico, tá? Mas no fundo aquilo não vai te dizer nada, olha, eu acho uma vida muito sem graça. Sim. Né? Então, o que me moveu, o que me fez ler, o que me, vamos dizer assim, o que foi motor nessa caminhada toda, inclusive esse negócio de tu ir mudando, né? Tu tem que ir mudando. Sim. Tu não muda radicalmente de temáticas, mas tu vai descobrindo nichos, entende? Que são interessantes, tem a ver com aquilo. Tem a ver, tal, mas tu vai direcionando e tu vai, cada dia, entende? É um quebra-cabeça. Né? Mas é um quebra-cabeça que tu tem que ter muita paciência e muita curiosidade para tocar ele adiante. Sim, muito bom. Agradeço muito a nossa conversa, foi muito estimulante. Agradeço bastante ter compartilhado aqui com a gente a sua trajetória, suas impressões, suas sugestões. E então a gente encerra aqui a nossa entrevista com a professora Maria Isabel Noll, da URGS, pesquisadora do NUPERGS, e vamos continuar no nosso projeto de entrevistar outros professores, outros pesquisadores do núcleo. Muito obrigado.